Boa tarde para você, são agora 12 horas e 29 minutos. O programa Meio-Dia, em sua sala de entrevistas, recebe hoje a doutora Carla Carvalho, que é pediatra e psiquiatra infantil. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Doutora, começar querendo saber a respeito dos pequenos. Muita gente pensa, mas os pequeninos, eles já apresentam distúrbios, como é que é isso? Em relação ao Covid, Sim. As crianças, muita gente achou que não tinha um acometimento ou uma gravidade no quadro de Covid nas crianças, que não é verdade. Nós temos crianças, tivemos óbitos, né, na faixa etária infantil, tivemos gravidade no quadro também, tivemos crianças aqui no estado que fizeram acidente vascular cerebral, infartaram, precisaram fazer hemodiálise. E como esse dado não foi muito divulgado, acabou se criando essa ideia de que não, que na criança não traz gravidade. É um percentual menor em relação ao adulto, mas traz sim, pode haver gravidade. Certo. Foi um estado que as pessoas ficaram, um estado de tensão? Sim. Acho que como muitas crianças são assintomáticas ou foram assintomáticas, na verdade, se a gente pensar lá no início do Covid, quando começou a falar-se em Covid, as pessoas mesmo, em sua maioria, mais de 70% da estatística era assintomática, né? E nas crianças também não foi tão diferente. Sim. Só que o percentual de gravidade na criança é bem menor do que no adulto. Então, não houve esse olhar mais aprofundado na faixa etária pediátrica. Perfeito. Dentro da psiquiatria infantil, quais seriam os problemas assim mais comuns? Dentro do quadro de psiquiatria, a gente pode também falar que ocorreu na pandemia e ficou mais exacerbada a questão da ansiedade na criança. As crianças, elas começaram a desenvolver graus de ansiedade mais profundos, né? Nós sempre tivemos ansiedade infantil. Eu costumo falar que as crianças, elas não são tão divulgadas, né? A gente sempre tem aquela imagem de criança tudo bem, criança não acontece nada. Vem de saúde, né? Tá tudo sempre bem, criança sorridente, criança... Isso. E existem todas essas doenças mentais nas crianças. Nós tivemos também um grande índice de depressão infantil, que ficou muito claro durante esse período que ficou-se em casa. Então, você teve um aumento de ansiedade, nós tivemos um aumento do quadro de depressão. Nós tivemos suicídio infantil no estado do Amapá, que pouca gente sabe, mas ocorreu. Certo. E que nós temos aí, analogamente, né, se a gente fizer uma comparação populacional, o estado do Amapá é o estado com maior índice de depressão e suicídio infantil do Brasil. Com relação à ansiedade, ela vem em níveis, ela oscila, tem um nível mais agudo, mais leve? A gente tem que começar a prestar atenção nas nossas crianças, né? As mudanças de comportamento, elas nunca ocorrem de forma rápida ou brusca, elas vêm ocorrendo gradativamente. Então, um dos critérios de ansiedade infantil que a gente tem que ficar atento, uma criança que não dormia e começa a dormir demais, ou uma criança que começa a apresentar insônia, são fatores que parecem bobagem, mas que são muito importantes. A criança começa a não comer ou comer de forma excessiva. Aquela criança que começa a se irritar, que não tinha esse quadro de irritação ou irritabilidade, começa a chorar muito, aquele choro doído, que não era a rotina. Então, são fatores que precisam ser levados em consideração. Nós temos crianças que começam a arrancar os fios de cabelo, começam a roer as unhas demais, que não acontecia. Então tem que ficar atento aos sinais. Esses são os sintomas para que os pais... Alguns dos sintomas que podem ocorrer alerta, quando começa a apresentar quadro de ansiedade. A mesma coisa acontece com a depressão, né? Sim. A criança começa a chorar, ter uma tristeza sem explicação, começa a não querer sair de casa, né? A criança saudável, ela gosta de brincar, ela gosta de ter amiguinhos, ela gosta de tudo isso. Gosta de doce, aquela imagem bem pueril que nós temos mesmo da criança. A criança começa a se isolar. Não é comum a criança se isolar. Criança querer ficar só. E um fato muito importante que a gente tem que levar em consideração, as crianças que ficam muito tempo em frente à tela. Muito tempo jogando, muito tempo assistindo
programas, e ela acaba tendo um isolamento, se você perceber, porque ela começa a conviver ali com a tela. Então ela começa a escolher a tela em detrimento de conviver com outras pessoas. Isso é muito sério, é muito importante que fique de olho e que não deixe seu filho ficar muito tempo. Existe pela Sociedade Brasileira de Pediatria um tempo adequado de tela decorrente da idade da criança. Então tem que ficar atento a isso. Tudo em excesso faz mal, né? Vale aquela máxima, tudo em excesso faz mal. Né? Qualquer excesso é prejudicial, tanto para muito ou tanto para pouco, né? Esses quadros, eles são reversíveis, doutora? Podem ser reversíveis, sim. Se você der uma atenção especial, perceber a criança, eu sempre falo que nós temos que conversar com os nossos filhos, né? Certo. Aquela ideia que antigamente nós tínhamos um contato maior e hoje esse frenesi que a gente vive, essa vida corrida, acabou tolhindo a gente de ter essa convivência maior. Então sempre priorize ter convivência com seu filho, conversar, perguntar se está tudo bem, ter aquele olhar mais de, será que o que ele está falando é realmente o que está acontecendo? A criança às vezes vai para o quarto, está lá, o pai nem percebeu que ele não está dormindo, passou a noite inteira no celular, passou a noite inteira jogando. Isso a gente já sabe que o tempo de tela ele leva a um quadro de depressão mesmo. Nós temos artigos científicos que falam a respeito disso. E são quadros que podem sim ser revertidos, tanto com medicação, tanto com terapia, conversa. E eu acho que amor é o mais importante também todo esse que envolve esse quadro. Com certeza. É um negócio interessante, curioso, o tanto que o celular, ao passo que aproxima, afasta as pessoas, né? É uma tecnologia que é benéfica, né? Porque a gente, nesse mundo global, a gente consegue agora saber o que está acontecendo na Ucrânia, mas de qualquer forma afasta os próximos, né? É verdade. Porque você fica ali ligado. Fechado no mundo. E é um mundo que você se fecha realmente e acaba vivendo outros mundos, mas afasta da realidade mesmo. Com certeza. Gente, conversamos aqui com a Carla Carvalho, ela é pediatra e psiquiatra infantil. Doutora, muito obrigado pelas informações e pela entrevista. SBT sempre de portas abertas. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade e que fique, né, aos pais essa conscientização e esse cuidado com as nossas crianças. Nós vamos dar um rápido intervalo, voltamos em seguida com mais informações para vocês. São agora 12 horas e 37 minutos.